Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sábado, 26 de novembro de 2020. Hoje nós estamos no nosso 6º dia do propósito Caminhada de Oração 7. O tema de hoje é participantes do sofrimento de Cristo. Está em 1 Pedro 4, do versículo 12 ao 19. Antes de eu entrar no devocional, irmãs, nós já estamos aí há quase uma semana, buscando e estudando a palavra de Deus. Eu estou muito feliz com a caminhada que já está tomando a sua forma, a sua direção e com tudo que Deus tem trazido até nós. Eu quero falar também, irmãs, o seguinte, sempre que vocês que estão ouvindo, sentindo o desejo no coração de compartilhar algo comigo, tenham toda a liberdade, tá bom? Porque esse propósito é feito para nós e eu tiro esse tempo para poder estar atenta àquilo que o Senhor está trazendo para a minha vida também. Então tenha liberdade de compartilhar sim comigo aquilo que você sentir, um testemunho, uma música, qualquer coisa que você sentir no seu coração, tá bom? Nos finais de semana eu não mexo no computador, no celular, tá bom, irmãs? Então, se eu demorar a responder é isso, mas sempre que eu posso eu respondo com muito carinho. Bom, as meninas que estão aqui há 3 anos já sabem, o quanto esse dia é importante para mim, o quanto sábado é importante pela palavra de Deus, ele é o Shabat, é o dia do descanso, e nessas caminhadas de oração eu tento ensinar isso para as meninas, para nós, a cada dia, porque é um aprendizado constante de que nós temos que descansar um pouco, e esse descanso ele só vem quando nós nos expomos à palavra de Deus, nos consagramos ao Senhor. Então eu tenho aprendido isso e tem sido transformador na minha vida e é nesse descanso que tem gerado essas palavras, que tem gerado esses ensinamentos que eu trago aqui para nós, tá bom? Então vamos lá, irmãs, esse devocional ele é difícil para mim liberar, porque é um tema muito complicado, fala sobre o sofrimento, e é com muito temor que eu trago esse devocional, porque cada um sabe das suas dores, cada um sabe das suas lutas, das suas dificuldades, das suas fraquezas. E esse ministério da palavra, ele é muito sério, Então, quando eu estava caminhando e preparando esse devocional no meu coração, eu falei isso para Deus, Senhor, mas esse tema é tão difícil, dá a entender às vezes que parece que eu não estou tendo empatia, Mas o Espírito Santo disse no meu coração, não, o que você está fazendo é despertá-las a olhar para o que pode trazer vida e não só para o sofrimento. Jesus disse, irmãs, em João capítulo 16, no versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E então eu sei que às vezes as palavras vêm nos levantando, nos chamando a ser forte, corajoso, e eu às vezes me sinto impotente, eu me sinto com essa sensação de que parece que eu não tenho empatia, e não é a verdade, não é essa, tá? Foi interessante que no dia que eu estava falando isso com o Senhor, eu estava decidindo os temas, e quando chegou nesse tema que eu estava orando, ouvindo a canção desse dia, porque juntamente com o tema Deus já me dá a canção e eu vou ouvindo a canção para gerar o devocional, porque é no louvor, é na adoração que o Espírito Santo conduz esta caminhada. Então por isso eu falo, é tão importante ouvir os louvores, e esse louvor de hoje, então, todos são fundamentais, irmãs? Mas se você aprender a casar a palavra de Deus com os louvores verdadeiros, louvores genuínos, louvores baseados na palavra, você vai ver o quanto de crescimento você vai ter, o quanto de libertação, de entendimento virá sobre a sua vida. Então eu estava falando isso com o Senhor, que é complicado para mim liberar esta palavra, mas voltando agora a falar aquilo que eu falei, que quem sentir de compartilhar algo, compartilhe, porque às vezes Deus quer falar comigo através do seu compartilhar. Aqui é uma troca, eu não sei tudo, irmã, não sei nada, aliás, É uma troca, e eu estou sempre atenta com o que Deus está trazendo até a mim. E aí eu recebi de uma pessoa muito especial aqui da caminhada um poema, um texto, um texto, que eu vou deixar no final do devocional, e nesse texto falava isso, um ensinamento para a gente tirar um pouco os olhos do sofrimento, e eu até comentei isso com ela, isso confirma o que o Senhor falou comigo, porque, irmãs, tem devocionais que traz um temor maior.
Então, eu gosto de abrir meu coração para vocês entenderem que nós estamos aqui juntas buscando. Eu não sei tudo, irmãs, eu não sei nada. E quanto mais eu vou aprofundando na palavra, mais temor vai me dando de saber que nós não sabemos nada e de saber que ai de nós se a gente falar coisa que, por falar, coisa para, enfim, vocês me entendem, né? Vamos entrar no devocional com a graça de Deus. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 12 e 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Irmãs, prestem atenção neste versículo. Alegrai-vos na medida em que sois participante do sofrimento de Cristo. Vamos para o versículo 14. Se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se você sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem sobre nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Bom, irmãs, nessa era que a gente está vivendo, aonde todos têm que ser felizes, prósperos, bem-sucedidos, bonito aparentemente, muito bem cuidado, muito bem sucedido profissionalmente. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, né? Você abre a internet, é coach de tudo quanto é tipo para te ensinar a ser feliz, bem resolvido, e esse mundo está tirando de nós a noção do que é o sofrimento. Está assim, quase dizendo para nós que é inadmissível você sofrer. E a gente não está entendendo nem aceitando o sofrimento, né? E nós não temos entendido o sofrimento baseado na palavra de Deus. Então, chega um momento até de pessoas pensarem que Deus não é eficaz em ajudá-las, né? Quantas pessoas têm praguejado, quantas pessoas têm murmurado, né? Porque eu oro e não acontece, Deus não me ouve, Deus não faz nada, por causa do próprio mundo que está sufocando a gente com essas demandas, com essa falsa alegria, falsa felicidade, com essa aparência. Então hoje o Espírito Santo quer nos ensinar, irmãs, hoje é um devocional que vai nos chamar a atenção e trazer um quebrantamento dentro de nós, para que a gente entenda o que o Senhor quer falar conosco, né? Vamos aqui, irmãs, que nós precisamos, aqui está dizendo em 1 Pedro, que nós precisamos avaliar se o nosso sofrimento, o meu sofrimento, o seu sofrimento, ele tem a ver com a participação do sofrimento de Cristo? Ou ele é causa, ou ele é consequência dos nossos pecados, das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas decisões? Então, a primeira coisa, quando nós estivermos em algum sofrimento, seja ele pequeno, seja ele grande, esse sofrimento faz parte do sofrimento de Cristo, porque Deus está dizendo aqui em 1 Pedro, né, através dos apóstolos, aqui está dizendo: alegrai-vos na medida que você é coparticipante do sofrimento de Cristo. Qual foi o sofrimento de Cristo, irmãs? Quando você assiste o filme A Paixão de Cristo, né? Se você lê os evangelhos e se você assistir, se você nunca assistiu, assista esse filme, A Paixão de Cristo, feita pelo Mel Gibson. Você vai entender um pouco o sofrimento de Cristo.
Nosso Deus maravilhoso envia teu Filho amado, né, sem pecado, homem justo, fiel, verdadeiro, que veio para salvar o mundo, passa por todo aquele sofrimento injustamente, apenas para nos salvar e para nos reaproximar, para nos reconectar com esse Deus. E aí, irmãs, a gente vê tanto sofrimento ali. E nós somos participantes desse sofrimento. Quem quer ser participante do sofrimento de Cristo? Hoje em dia, nesse mundo, isso é uma palavra complicada, porque é o que eu estava falando, né? Você abre a internet, abre o Instagram em especial, né? O Instagram é todo cheio de glamour e ninguém quer sofrer. É inadmissível um servo sofrer. Aparentemente, né? É o que o mundo diz. Vamos lá. Nós precisamos, irmãs, encarar o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Então, naquela escada que está diante de nós, eu quero dizer algo aqui. É claro quais são os tipos de sofrimento que faz parte do sofrimento de Cristo. Irmãs, quando há uma perda de um filho, né, uma perda de um bebê, quando há a morte de um ente querido, quando irmãs, ali uma enfermidade assola a vida de uma pessoa, quando há coisas que não tem como nós fazermos nada, que não está no nosso alcance, não está no alcance do homem fazer nada. São sofrimentos que a gente não compreende, não sabemos por que as pessoas passam, porque a gente passa muitas vezes. Isso são sofrimentos que fazem parte do sofrimento de Cristo. Uma injustiça, né? Uma tragédia. Agora, nas demais demandas da vida, nós precisamos encarar o sofrimento como oportunidade de crescimento em todas as áreas da nossa vida. Nós vimos ali, nós vamos ver, quando você lê o livro de Daniel, você vai ver que Daniel foi para a cova dos leões, os amigos de Daniel foi para a fornalha, José foi para a prisão. Isso é o quê? Sofrimento, né? Que Deus permitiu ali para levar esses homens a resplandecer a glória de Deus. Então, irmãs, hoje eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo envolva você no manto, né? Lembra do manto? 2 dias nós falamos sobre o manto. Hoje, desse final de semana, além do Shabat, ele é um tempo muito especial para os judeus, porque eles vão estar comemorando o Yom Kippur. Eu gosto de falar essas coisas aqui, mas para a gente ficar atento, a Bíblia diz que Israel é o relógio de Deus. Mas quando a gente entende essa frase, não é só ficar olhando lá pelas notícias, o que está acontecendo com Israel. É conectar o que o povo de Israel pratica, o que o povo de Israel vive com a palavra de Deus. Então, o Yom Kippur, que está em Levítico 23, 24, ou 23, 27, não me lembro, é um dia da expiação, né? É um dia do arrependimento, é o dia do perdão, é um dia mais importante para a nação de Israel, aonde eles ficam de amanhã para segunda, eles ficam em 25 horas de jejum, buscando a remissão dos seus pecados. Agora, irmãs, nós já vivemos isso. O nosso Jesus, né, já morreu por nós para cumprir esse dia de expiação. Jesus é a cobertura, é o manto que vai trazer o perdão dos nossos pecados. E eu estou falando isso para quê? Para a gente entender e buscar cada vez mais viver o que a palavra nos ensina. Então, nesses dias, que é um dia importante, para a nação de Israel, e como a palavra diz, né, como a gente fala, o Israel é o relógio de Deus. Vocês veem, irmã, que nessa pandemia, nessa dificuldade, Deus cortou tudo. O que os judeus faziam ali, de estar ali diante do Muro das Lamentações nesse dia, tá indo nas sinagogas, não vai poder fazer esse ano. Assim como foi na Páscoa, um momento tão difícil, né? Um momento tão maravilhoso que é a Páscoa para os judeus, mas aí num momento tão difícil da pandemia, que parece que é a época que a gente mais precisa, Deus barrou. E Deus está fazendo essas coisas, irmãs, e eu estou dizendo essas coisas aqui
para que a gente aprenda, para que a gente abra os nossos olhos, Deus está nos chamando mais profundo, sabe? Deus não quer só tradição. Deus está barrando até mesmo aquele povo que pratica coisa há 5.000 anos, barrando para dizer, olha, voltem os olhos para fazer as coisas mais profundo. Eu quero falar com vocês, né? Eu sou a remissão de vocês, né? O Messias, eles ainda não enxergaram isso. Então, irmãs, hoje, nesses dias, quando eu falo do Shabat, de você descansar, de você buscar um descanso no Senhor, comece a separar dias, irmãs. Se não pode ser no sábado, vai no dia que você pode. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Eu quero ler Isaías, nós vamos voltar lá em Isaías 43, que foi quando nós falamos ali do algo novo, né? Que foi uma palavra maravilhosa e é o que Deus tem para trazer para nós, um algo novo. Eu quero falar que eu não li naquele dia, porque estava reservado para esse dia, mas é a continuação daquele texto. Nós lemos no capítulo 43, versículo 18 e 19, fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que eu faço nova, eis que estou fazendo uma coisa nova. Está saindo à luz. Vocês não veem? Eu vou pôr caminho no deserto e um rio no ermo. Então Deus está aí, irmãs, para mudar o nosso sofrimento, para mudar a nossa vida, para nos ensinar, né? E como foi aqueles sofrimentos que eu falei, que é complicado, é difícil para mim falar disso. Como é que eu vou entregar uma palavra desse tipo para uma mãe que perdeu um filho, para uma mulher que está tentando engravidar e perdeu um bebê, para alguém que perdeu o seu ente querido? Isso aí, irmãs, são participação do sofrimento de Cristo, né? São dores que só o Pai Celestial pode te confortar. Mas eu quero falar também do sofrimento diário. Tem muito sofrimento diário, irmãs, que não tem a ver com a participação do sofrimento de Cristo, tem a ver com as nossas escolhas, com as nossas falta ainda de habilidade de conduzir a nossa vida conforme a palavra de Deus. Então vamos falar aqui, por que muitos de nós não estamos vivendo o novo de Deus? E aí vamos para o versículo 22 do capítulo 43. Contudo, vocês não têm me invocado, ó Jacó, e de mim você se cansou, Israel. Não me trouxeste gado miúdo dos teus holocaustos, vocês não me honram com seus sacrifícios, não te dei trabalho com oferta de manjares, não te cansei com o incenso, não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes. Mas me deste trabalhos com os seus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Desperta-me a memória, estaremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição de Israel ao seu opróbrio. Uma palavra puxada que Deus está trazendo para o povo. Está dizendo, eu vou fazer algo novo, mas vocês não têm vivido porque vocês não têm me invocado. Ó Jacó, você se cansou de mim. Irmãs, eu sei que muitas chegaram nesse grupo pelo tema caminhada de oração. Oba, né? É o que todo mundo gosta, oração. Mas quando chegou aqui se depararam com estudos bíblicos, estudos com muito texto, estudo que nos chama a atenção, estudo que nos reposiciona a nossa responsabilidade. E aí você pergunta, mas irmão, onde é que está essa caminhada de oração? A palavra, irmã, na medida que você vai aprendendo, suas orações, além de você ter um fogo maior para a oração, suas orações vão ser muito mais voltadas, vão ser muito mais responsáveis, vão ser muito mais diligentes, vão ser muito mais com coerência. Não vai ser o muito falar, não vai ser palavras com vãs repetições. Você vai estar falando algo que você realmente conhece, que você realmente entende. Você vai compreender as coisas. Você vai entender, opa, isso aqui é um assunto tão desnecessário que eu não precisava nem estar aqui lamentando, chorando, né? Eu podia resolver isso aqui, com um estatalar de dedos, se eu estivesse caminhando realmente na palavra.
E outras orações você vai fazer muito mais profundas e você vai ter respostas eficazes. Você vai começar a se alinhar, você vai começar a entender, opa, isso aqui é sofrimento. Eu estou participando do sofrimento de Cristo. Quando nós estamos nesse sofrimento, irmãs, eu vou ter que botar a foto do passarinho novamente. E duas pessoas muito também queridas na caminhada me mandou, porque quando eu comecei a falar do passarinho, eu falei, gente, era uma imagem que tinha e tinha uma frase, eu não lembro a frase, e as meninas acharam e me mandaram, e eu vou deixar aqui de novo, porque faz parte disso. Quando você está passando por sofrimentos que faz parte, você está participando do sofrimento de Cristo, a única coisa que você tem que fazer, irmã, é abaixar a cabeça, fazer uma oração e crer que o Espírito Santo vai fazer algo por você, né? Então, olha o que Deus está dizendo aqui, voltando ao texto. Vocês não me invocaram, você se cansou de mim. Você não me trouxe sacrifício, você não lembrou de me honrar, você não gastou o seu dinheiro com coisas aromáticas, com gordura para trazer para mim, mas você só me deu trabalho com seus pecados e vocês me cansaram com as suas iniquidades. Nossa, que palavra dura, né, irmãs? Então, tipo assim, aqui está dizendo, você não me agrada. Você não tira um dia de descanso para que eu renove as suas forças. Você não tira um dia para falar comigo. Você não consegue se consagrar a mim. Jesus fez tudo por nós? Sim, irmã, ele é o sacrifício vivo, ele é o sacrifício perfeito, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício e ele é o sumo sacerdote. E eu lembrei desse dia hoje, eu quis falar desse dia hoje do Yom Kippur, para que a gente entenda que não temos como ter proteção, não temos como ter manto sem estar debaixo do manto de sangue de Jesus, que é o que nós lemos lá em Apocalipse esses dias. E aqui está dizendo, eu sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, eu não me lembro mais dos teus pecados. Mas, irmãs, nem ir ao Senhor para receber esse perdão, nós muitas vezes não temos ido. Nós temos vivido essa vida corrida que nos consome e olhando o mundo social lá, a internet, e viajando naquelas vidas aparentemente sem problemas. E quando a gente volta os olhos para nossa casa, que a gente vê os problemas, as demandas, nós começamos já até a duvidar da eficácia de Deus. Por que todo mundo é feliz e eu não? Por que todo mundo consegue e eu não? E Deus hoje quer ensinar isso para nós sobre sofrimento, irmãs. Vamos separar. Estou passando coisa que realmente é só Deus? Então deixa eu entrar na imersão para que Ele me ensine. Agora, não é isso aqui, essa outra coisa aqui que eu estou vivendo não tem nada a ver com o sofrimento de Cristo, então eu vou aprender a lidar. Vamos lá. No 26 fala assim, então desperta a minha memória, entre em juízo comigo, apresenta as suas razões para que eu possa justificar. Olha que interessante, irmãs, isso aqui é o que aconteceu com a vida de Jó. Você lê o livro de Jó passou por aqueles sofrimentos horrorosos ali, né? Perder todos os filhos, perder todos os bens, tudo injustamente, porque ele não fez nada, né? A Bíblia diz que Jó era um homem justo, né? Íntegro, bom. E ele aguentando ali cada hora era uma lapada, né, irmãs? E eu não estou aqui também falando sobre que a gente tem que ser daquele tipo de que ama, né, o sofrimento. Teve uma época assim, né, da igreja, a época da igreja que era como se quanto mais você sofresse, mais fiel você era. Isso também não é essa a linha de pensamento que eu estou dizendo. Mas se você vê a vida de Jó, esse versículo é fantástico. Leiam, irmãs, e entendam, sabe? Tem hora que eu leio, eu deixo aqui escrito numa versão e eu leio em outra, né? Eu gosto mais dessa versão que eu leio aqui. Mas está dizendo, desperta a minha memória. Vamos entrar junto em juízo. Apresenta as tuas razões, irmãs. Aprendam a rasgar o teu coração diante de Deus, com muito temor, com muito temor. Você não vai entrar na presença de Deus praguejando e falando o que você quer, não. Abrir o coração, sim, com sinceridade, com temor, né? Nós precisamos abrir o nosso coração. Pai, o que está acontecendo? Pai, o que o Senhor quer me ensinar?
Pai, me socorre, eu preciso de ti. Irmãs, quando nós falamos aqui dos sofrimentos de Daniel na cova dos leões, os amigos dele na fornalha, José na prisão, eu vou falar de Jacó. Jacó passou 21 anos de bastante dificuldade, né? Não vai dar para aprofundar nisso, mas ele passou 21 anos de bastante dificuldade. Ele trabalhou 7 anos para casar com uma mulher e recebeu outra. Depois trabalhou mais 7 anos pela mulher que ele queria. Teve aquelas dificuldades porque as duas irmãs competiam entre si. Ele amava mais uma do que a outra. A que ele amava não podia dar filho para ele. A que ele, né, estava lá com ela por compromisso era a que mais dava filhos. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos. E vocês lembram que ele saiu da casa do pai, fugido, porque roubou a primogenitura do irmão. Esses 21 anos na vida de Jacó foi para trabalhar no caráter dele. Até que ele entendesse, né? Você vê que ele chega na casa de Labão, nesses primeiros 7 anos, no primeiros 7 anos, aí ele foi enganado. Aparentemente parece que foi injustiçado, né? Poxa, ele trabalhou por uma e ganhou outra, mas ali Deus estava mostrando, se você continuar, Jacó, na sua própria força, sendo enganador, lá na frente você vai encontrar quem te engana. Então eu quero falar aqui agora um pouquinho sobre Daniel, para a gente já ir terminando. O que nós vimos sobre Daniel, irmãs? Que Daniel era um homem, falou assim, Daniel, no capítulo 8, 27, fala assim, não, antes disso, né? Daniel, quando o rei manda chamar ele, fala assim no capítulo 23, né? Não, um pouquinho antes, irmãs. Aqui, 16. Eu tenho ouvido de ti que você dá interpretações e soluciona casos difíceis. Quando também o faraó manda chamar José, e José traz, irmãs, uma revelação de uma interpretação ali do sonho e ainda trazendo a solução. Na escada da vida, irmãs, ela vai estar te desafiando a resolver problemas, né? Vai estar te desafiando a resolver os problemas da vida. O que está acontecendo também com muitos de nós e nesse mundo de hoje é que a gente fica emaranhado no meio dos nossos problemas, nós não nos levantamos e não resolvemos os nossos problemas. Uma colega minha estava me contando uma coisa lá que estava meio difícil e eu falei assim, deixa eu tentar olhar para você, porque eu estou trabalhando em cima dessa unção de resolver problemas. Lógico que isso não quer dizer que nós vamos sair por aí resolvendo problemas de todo mundo e nem resolvendo o problema, né, das pessoas. Mas aquilo que chegar até nós, irmãs, nós temos que ter esse espírito pronto, como Daniel, como José. Porque às vezes coisas que vêm até nós para que a gente possa solucionar e subir a escada, a gente está deixando para lá. Cada um que resolve seu problema. Eu não vou ajudar ninguém, não. Né? Às vezes eu tive uma experiência tremenda que gerou um devocional e quando eu postar ele para vocês, eu vou lembrar do que é. Pediu no meu trabalho para eu fazer algo que não tinha nada a ver com o meu trabalho. E eu fiz e foi um ensinamento tremendo. Deus usou assim para me ensinar. Ali gerou um devocional e um devocional até que eu creio que vai ser especial para nós. E os patrões ficaram assim maravilhados. Como é que você fez isso? Como é que foi? Como é que ficou legal? E agora só querem que eu faça o negócio? Então, tipo assim, tem coisa que vem na vida da gente pra gente resolver, irmã, pra Deus não subir de nível, não subir de cargo, não subir na escada da vida, pra Deus falar com você e a gente fica ali no sofrimento. Ai, meu Deus, né? Essa luta que eu passo, essa ofensa, esse trabalho difícil. Irmãs, vamos ser pessoas fortes e corajosas. Quantas vezes na Bíblia fala isso, ser forte e corajoso? Levanta, resolva os problemas. Mas é o que Deus está dizendo aqui em Isaías 43. Vocês se cansaram de mim. Então, se nós não aprendermos a nos expor à palavra e aprender a viver conforme a palavra, nós vamos estar sempre vivendo essa vida
medíocre, mesquinha, e o inimigo vai tirar proveito e vai ficar falando, você tá vendo como você nasceu para sofrer? Olha esse sofrimento, ninguém passa isso, só você. Olha como todo mundo consegue, você não consegue nada. Então Deus hoje, ele quer jogar por terra essas palavras na nossa vida. Bom, vamos falar mais uma coisinha aqui sobre Daniel. Daniel, no capítulo 8, versículo 27, fala assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com as visões, com a visão, porque eu não tinha, porque não havia quem entendesse. Aqui está dizendo um texto, irmãs, eu quis ler esse versículo do capítulo 8, porque quando você vê Daniel, capítulo 1, resolve se santificar, né? Capítulo 2, interpreta ali um sonho para Nabucodonosor, e aí vai, passando por aqueles reinados, fazendo tudo que ele tinha que fazer, atento às coisas de Deus, porque era um camarada atento em discernir os tempos e os modos, mas chega no versículo 27 do capítulo 8, ele fala: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo, mas mesmo assim eu me levantei e tratei dos negócios do rei. Esse tratei dos negócios do rei, ele estava falando de um rei físico, mas eu quero falar do nosso rei. Será que nós temos nos levantado, mesmo na nossa dificuldade, e tratado dos negócios do rei? Será que na nossa oração a gente tem parado um pouco para dizer: Pai, qual é o teu desejo? O que o Senhor pensa? O que o Senhor sonha? O que o Senhor está fazendo? Ou a gente só sabe derramar sobre ele as nossas lamentações? Aí vem aqui no capítulo 10, no versículo 19, quando Daniel tem uma visão, depois de um tempo de consagração, né? No versículo 2 e 3, ele teve 21 dias de jejum, ele não está falando aqui que ele não comeu carne, não bebeu vinho, ele não se ungiu, ele passou 3 semanas, exatamente o que nós vamos estar fazendo, 3 semanas de consagração. Então, no versículo 18, falou assim, então me tornou a tocar aquele semelhante a um filho do homem, e ele me fortaleceu. E ele disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, eu fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceu. Irmãs, você está vendo aqui que quando Daniel se colocou na posição de buscar a face de Deus, ele se fortaleceu. Eu quis falar dessa fraqueza de Daniel porque eu sei que muitas de nós estamos cansadas, às vezes não é de problemas nosso, pessoal, né? Às vezes não é sofrimento, de participação do sofrimento de Cristo, mas muitas vezes é a vida espiritual, né? A vida espiritual, irmãs, a nossa visão, o nosso trabalhar, o nosso chamado, isso traz um desgaste muito grande espiritualmente para aqueles que levam as coisas a sério. E que o Espírito Santo fortaleça vocês que são chamados como líder, vocês que estão buscando realmente se posicionar, buscando algo mais, porque aqui na caminhada nós temos diferentes pessoas, né? Tem pastores, tem líderes de mulheres, tem líder de célula, tem muitos líderes e nós precisamos um fortalecer o outro. Então hoje, para terminar essa mensagem, o Espírito Santo, ele quer nos fortalecer e ele quer trazer esse entendimento para nós, que ele está pronto para nos envolver no manto de justiça, no manto do consolo, no manto do entendimento. E a gente não pode esquecer que nesse mundo a gente vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, né? Deus disse para Daniel: Daniel, você é homem forte e corajoso. Deus quer levantar um exército de corajosos. Nós vamos ter sofrido, vamos ter, talvez estar ferido, talvez ter cicatrizes, mas nós vamos estar de pé para fazer aquilo que o Senhor quer. Irmãs, não vamos criar falsa expectativa nessa terra, de que nós vamos ter uma vida completamente sem sofrimentos. Não existe. Nesta terra, isso não existe. Mas nós podemos sim viver uma vida firmada no Senhor, aonde os sofrimentos não nos consomem, não nos sucumbem, porque o alvo do diabo é fazer a gente ser destruído pelo sofrimento. O alvo do inimigo, irmãs, é nos distrair o tempo inteiro com o sofrimento. Terminou um sofrimento, vem outro, terminou, vem outro. E muitas vezes, a maioria, 90% dos nossos problemas, são problemas causados por nós mesmos.
porque nós não estamos nos posicionando, corrigindo a nós mesmos, né? Abrindo mão, rasgando as nossas vestes, abrindo o nosso coração. Vamos lá para terminar. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre em Sião aqueles que estão de luto, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E aí vocês vão edificar lugares antigamente assolados, restaurar antes os lugares destruídos e renovar as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Esse último versículo fala que quando nós entendermos e recebermos tudo isso que Jesus vai fazer por nós, que eu li aqui, nós vamos ser pessoas que vamos construir, mesmo depois de passado pela luta. Quando José, após passar por todo sofrimento, ele se levanta como governador e ele salva uma nação e salva as nações ao redor com o posicionamento dele, a sabedoria, o discernimento. Então, irmãs, eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado no coração de cada uma de nós. Eu quero orar nesse dia, porque eu quero que Isaías 61 se cumpra na nossa vida. Entenda que Jesus, o sumo sacerdote, aqueles que os judeus estão hoje clamando, né? Nesses dias está clamando, desejando remissão dos seus pecados, que eles não abriram os olhos ainda e não entenderam que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós já temos essa revelação. Nesse quesito estamos à frente, né? Porque Deus, na sua misericórdia, veio e se revelou para os gentios e Ele está dizendo, eu vou curar os corações. Deixa o Espírito Santo te curar, irmã. Deixa o Espírito Santo te libertar. Ele está falando, eu vou botar em liberdade os cativos, né? Deixa Ele te consolar do luto e deixa Ele encher o seu coração e trocar as suas vestes para vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, ela é como espada de dois gumes, e essa palavra, Senhor, ao ser liberada, é a Tua palavra, que ela possa cortar todo que não provém do Senhor, toda corda que impede a gente de correr a carreira que está proposta, que impede a gente de correr para mais perto do nosso Pai Celestial, que impede a gente de ser como, que impede a gente, quer que a gente seja como o filho pródigo, mas que a gente seja livre para voltar para a casa do Pai e receber do Pai tudo que o Senhor tem para nós, todo sofrimento, todo suprimento, livrando-nos, Pai, desse sofrimento que tem tirado, Senhor, os nossos olhos de Ti. Tu és a nossa fonte de vida. Pai, toca em cada mulher que está ouvindo esse devocional, tanto hoje ou quando elas forem ouvir. Seja quando for, que a palavra seja sempre viva e eficaz. Derrama um bálsamo, Senhor, reposiciona essas mulheres, faz parte do seu exército, é o teu povo, é as tuas filhas. Eu não a conheço, mas o Senhor conhece cada uma. Pai, tira todo o sofrimento do coração, Senhor. Passa um bálsamo, né? Cura essa ferida, em nome de Jesus, para que as suas filhas resplandeçam e elas sejam como vaso de honra na tua casa, resplandecendo a tua glória e o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Então eu vou deixar aqui a canção, né? Vou deixar a escrita que eu falei e a foto do passarinho e vamos com a graça de Deus e tenham um feliz Shabat. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.